Meus amigos, meus irmãos, boa tarde na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar em poucos minutos a respeito da cura, começando pela cura divina. Sabemos que existem muitas curas que não são divinas. São produzidas pela força da mente, independentemente da fé. É possível isso acontecer pelo poder mental, ou mesmo até pela fé natural. A pessoa acredita em uma coisa e consegue alcançar o seu objetivo por uma fé natural. Aquela fé que você nasce com ela. Já quando você nasce, já vem aquela inclinação em querer depositar sua fé em alguma coisa. A cura divina nós podemos entender ela de duas maneiras, ou o seu significado. Primeiro, um benefício da parte de Deus para amenizar o sofrimento das pessoas. Porque qual de nós que não quer ser curado? Qualquer tipo de enfermidade. Claro que todos nós queremos. A cura divina propriamente dita foi muitas das vezes usado pelo Senhor Jesus, valendo-se da fé individual de cada um. Jesus mesmo afirma: se eu não fizer milagre, eles não crerão em mim. Ele afirma ainda que não fez mais milagres devido à incredulidade de muitos. E assim o evangelho foi sendo pregado a toda a Judéia, toda a Palestina, conforme Jesus ensinou, e ordenou que esse fosse pregado e ensinado a todo mundo, conforme Mateus 11, versículo 28. E ainda ensinou e autorizou que os seus discípulos também usassem, pregassem e curassem em todas as cidades, como ele mesmo disse: quando chegar em uma cidade, curai todos os enfermos que lá existem. Assim o evangelho continuava sendo pregado e anunciado com as mesmas características ensinadas por Jesus. E por que às vezes o milagre acontece e às vezes não? Existe milagre para isso. Primeiro, a fé. A falta de fé é o empecilho para a ocorrência dos milagres. Segundo, pode ser uma reprovação de Deus, ou um plano ou que Deus possa ter outro plano na nossa vida. Ele pode estar querendo algo de nós que a princípio não entendemos. O próprio Jesus falou para Pedro, quando Pedro recusou que ele lavasse seus pés. Quando ele disse: jamais lavarás meus pés. E o Senhor disse: se eu não lavar os teus pés, não terás partes comigo. Então, eu, sendo-vos mestre, dei exemplo. Assim como eu fiz, vos façais também. O que eu faço agora, não entenderás agora, entenderás depois. E com o tempo, Pedro foi entendendo que os milagres vinham da parte inteiramente de Jesus, que às vezes não entendia. Por isso é a razão de às vezes acontecer um milagre e às vezes não acontecer. Cabe a nós esperar com paciência, como está escrito nos Salmos: esperei-me com paciência no Senhor, e assim por diante. E existem milagres que foram realizados uma vez só e nunca mais ocorreram, nunca mais ouvimos falar que tivesse ocorrido outros milagres iguais. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho na época de Moisés. Nunca se viu mais falar que mar andou se abrindo. Segundo, a retida do sol por Josué. Nunca se viu falar que o sol parasse outra vez, apenas uma vez. Jesus e Pedro andando sobre as águas. Nunca se viu falar ninguém andando sobre as águas. E entre outros vários milagres que ocorreram uma vez só. Não se ocorreram algum outro mais, não chegou ao nosso conhecimento. E nós somos testemunho ocular de vários milagres feitos pela fé. Meus irmãos, pedimos a Deus que nos ensine a conhecer
e aceitar seus planos em nossa vida, para que possamos trilhar em plena confiança nos caminhos maravilhosos do Senhor, ou seja, dos seus caminhos. Amém? A cura divina e o charlatanismo são diferentes, sim. São diferentes, sim. Claro que sim. As doenças curadas por Jesus, elas não voltam mais. Os enfermos são curados uma vez por todas. E isto é quando realizado pela fé em Jesus Cristo. A medicina pode curar pelos meios científicos e legais. Porém, essas curas artificiais, se assim podemos dizer, elas poderão voltar e com o tempo, por uma coisa, ou por uma forma ou de outra. E quando Jesus cura, está curado, não tem mais como voltar. Agora vamos falar o charlatanismo, ou seja, a cura charlatanizada. Elas não ocorrem de hipótese alguma. São apenas farsas para enganar as pessoas. São falsas curas, milagres, praticados por interesseiros, visando interesse de alguns espertalhões que tiram proveito da ingenuidade de muitos. A Bíblia, há 2000 anos atrás, já nos advertia, através do apóstolo Paulo, toma cuidado com os falsos mestres, que são agentes de Satanás, que farão até fogo cair do céu, e enganarão a muito, se possível até os escolhidos do Senhor. E os charlatões usam a força da mente, até mesmo de mágica, e que é inaceitável pelo povo de Deus. O milagre ou a cura verdadeira nunca foram ensinados por Jesus, que deveriam acontecer diariamente, ou a toda hora, ou a todo momento. Os milagres com prodígios e maravilha acontecem em curas, períodos ou na vida das pessoas. Por exemplo, 40 anos, né? Não é isso mesmo? 40 anos no tempo de Moisés, na passagem pelo deserto rumo a Canaã, quando Deus usou Moisés com vários prodígios e milagres na condução do povo do Egito para Canaã. Isso aproximadamente uns 40 anos. Depois milagres vieram a ocorrer 40 anos, nos tempos de Elias, em que ocorreram vários milagres e maravilhas. Posteriormente, com o ministério de Jesus, os seus apóstolos, que devem ter durado também aproximadamente 40 anos. E com o final da era apostólica, esses milagres ficaram com a Igreja do Senhor, doações feitas por Jesus, administrado pelo Espírito Santo. E isso só cessará quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, para habitar-se com ele. E nós somos muitos testemunhos de milagres ocorridos nos dias de hoje pela fé. Irmão, pedimos a Deus que nos ensine a conhecer e aceitar seus planos em nossas vidas, para podermos trilhar em confiança nos seus maravilhosos caminhos. Vem aí a pergunta: mas Deus não é o mesmo e o ontem não será para sempre? Claro que sim, mas na sua natureza, no seu poder e no seu amor. Mas continua a pergunta: Deus não opera milagre hoje, nos ensina e sinais e maravilha? Claro que sim, novamente. Glorificamos a Ele, ou seja, glorificamos a Jesus, pelas suas incontáveis maravilhas feitas nos dias de hoje, entre nós, como, por exemplo, o habitar do Espírito Santo, a cura, e muitas curas em resposta à oração de crentes comuns, a existência da igreja existente aqui na Terra, resistiu todas as perseguições e sobreexiste até hoje. Agora bem, com a descida do Espírito Santo, a igreja, sobre a igreja, esses milagres e sinais continuam acontecendo, até a sua vinda como rei sobre a terra, rei soberano sobre a terra. Essas promessas nos foi dadas por Jesus após a sua ressurreição.
Vamos continuar crendo em Jesus sem vacilar. Nos apegamos a Ele pela fé, uma vez que foi nos dada pela sua ressurreição. E Ele, ainda mais, nos aproximou de Deus, anulando a morte, que nos ameaçava a todos os momentos, a todo instante. Morte essa que foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Nem a morte foi capaz de detê-lo no túmulo. E ele ressuscitou e está ao lado de Deus. O túmulo dele está vazio até hoje. Nós cremos nisso. E isso já é um milagre maravilhoso, uma maravilha. Existem muitos túmulos, por falar em túmulo, né? De famosos, né? Até de famosos mesmo. Que são visitados diariamente. São venerados por muitos, até mesmo pelos restos mortais que lá estão. Essas pessoas famosas, todo lá estão seus restos mortais no túmulo. E são visitados por muitos. E o túmulo de Jesus é o túmulo mais visitado do mundo, é o túmulo de Jesus. Mas é exatamente pelos restos mortais que lá não estão. Os outros túmulos é por estar os restos mortais dos seus mortos. E o de Jesus é o contrário. É porque não existe os seus restos mortais, porque ele ressuscitou. Como a Bíblia diz, vem de ver que ele não está aqui. Ressuscitou, como diz a palavra de Deus. Não está mais entre os mortos. Paulo nos afirma também, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os homens mais infelizes do mundo. Afirma também o apóstolo João, aquele que morreu, mas reviveu, foi capaz de abrir os 7 selos e o livro. Continua ainda João, esse traz nas suas mãos a chave da morte, a chave da vida e o poder de julgar vivos e os mortos para sempre. Amém. Quem tem essa esperança, diz Paulo, purifique-se a si mesmo. Muito obrigado, meus irmãos.